queria falar com vocês sobre o post que eu fiz há pouco. Quem não leu, corre lá e dá uma lida. E eu também compartilhei um Reels para estar situando vocês sobre o tema, né? Ambientando vocês sobre o tema que eu quero abordar aqui. Basicamente, eu quero compartilhar as resistências que eu tenho encontrado em falar, em discutir, em compartilhar sobre saúde mental masculina, sobre o atendimento e o acolhimento de processos de sofrimentos que são pertinentes ao homem. E pensar com vocês as consequências, né? A minha ideia aqui é sensibilizá-lo quanto às consequências dessas resistências. Sou psicólogo clínico, hoje 90% da minha clientela são homens. Não que eu atenda exclusivamente homens, mas esse é o perfil de clientes que mais me procura. Então, ao longo dos anos, a minha escuta ela foi se especializando ao atendimento psicoterapêutico e a ouvir os processos de sofrimentos masculinos. Acho que a primeira coisa que eu tenho encontrado como barreira quando eu vou falar sobre o assunto é uma ideia de que falar sobre saúde mental masculina de alguma forma é descredibilizar ou invisibilizar o debate e o conhecimento que está sendo fomentado sobre saúde mental feminina e de outros agrupamentos. O que, do ponto de vista técnico, não faz muito sentido e eu quero explicar para vocês o porquê. Quando falamos sobre sofrimento, a gente não pode partir do pressuposto de a percepção de valor. O que isso significa? Eu não posso comparar uma coisa com a outra, porque essa coisa que se expressa, ela é singular, e o máximo que eu posso fazer é assumir a sua singularidade. Então, o que eu sinto aqui, só eu sinto, e não pode ser comparado com o que você aí do outro lado sente, e ponto. Então, não podemos criar uma ideia de que existe uma hierarquia para o sofrimento, ou de que uma dor vai apagar a outra. O segundo ponto que eu encontro como resistência, e é um discurso que é bem problemático quando eu vou falar sobre saúde mental masculina, é de que tudo que é vinculado ao homem é negativo, é violento. E isso é bastante problemático porque, inclusive, traz no sujeito, para o sujeito, essa concepção de que ele de alguma forma já nasce mau e violento. O que não faz qualquer sentido, porque é da natureza de todo ser vivente a potência destrutiva e construtiva, permanente e permanente diante da vida. Então não é algo exclusivo só do homem, não é só o homem que é violento. E a gente construir e localizar a violência somente vinculado à masculinidade cria uma fantasia, uma concepção de um mundo maniqueísta, que é uma qualidade de sujeito que é bom e uma qualidade de sujeito que é mau. Há uma qualidade de sujeito que merece cuidado e há uma qualidade de sujeito que não. Há um agressor pré-estabelecido e uma vítima pré-estabelecida. E todo tipo de generalização é muito problemática, porque ela cria uma homogeneidade que apaga toda a diversidade do que é o homem, do que é a mulher, do que é o humano, né? E a minha preocupação, assim, maior com essa consequência, com essas resistências, é pensar o quanto esses homens não estão tendo um lugar de escuta, o quanto o nosso discurso simplista de que os homens não procuram porque eles não querem se sentir fracos é, na verdade, uma concepção preconceituosa, enviesada e que não faz qualquer sentido. Na minha experiência enquanto profissional no atendimento de homens,
Eu percebo que, muito pelo contrário, esses homens, na verdade, não estão tendo um lugar onde eles se sintam acolhidos, onde seja ok, ou que a pessoa perceba alguns processos que são dele. Por exemplo, falar sobre a violência sofrida por homens, falar sobre a objetificação do corpo masculino, sobre os processos mutilatórios do corpo masculino, andropausa, sexualidade, entre outros temas, né, que atravessam o acompanhamento psicoterapêutico do homem, é como se não tivesse qualquer tipo de interesse por outros profissionais. Obviamente que eu não estou generalizando, mas realmente a impressão que eu tenho é que há uma resistência em falar sobre o tema, sobre falar sobre o assunto. Então, o quanto esse homem está em silêncio, o quanto o seu paciente ele não te procura porque ele é machista, que ele é machão, que ele não é, enquanto ele está em silêncio para se autoafirmar, ou o quanto ele está em silêncio porque ele está sendo silenciado. O quanto ele não está procurando o acompanhamento, porque quando chega lá, ele sofre uma violência ao longo do processo. Porque há uma escuta que já vem, né, travestida de pensamentos ideológicos, que talvez não caibam quando a gente está falando de promoção de saúde. Então, eu estou compartilhando isso daqui com vocês com o objetivo de sensibilizar outros profissionais de saúde, outros psicólogos e outros sujeitos. Se você aí, homem, se sente desconfortável em falar sobre masculinidade ou pensa que isso é algo ruim que existe em você, quero te convidar a refletir sobre a sua relação com a sua própria masculinidade. E o quanto disso que você está chamando de masculino realmente é o masculino que existe em você. É a sua expressão do masculino. O quanto você, enquanto homem, consegue ser um imperativo subjetivo que não necessariamente é representado por um personagem que está sendo vendido dentro de um discurso social. Para que você se permita ser cuidado, para que você, profissional, permita cuidar. Se alguém quiser me procurar, algum homem quiser passar pelo atendimento clínico comigo, eu tenho alguns horários ainda disponíveis, mas obviamente não dá para mim atender todo mundo. Então, peço que outros profissionais também se interessem pelo tema, até porque a gente tem atendimento exclusivo para mulheres, mas por enquanto eu não encontrei ainda, pelo menos eu não conheço alguém que só atenda homens, né? Então há todo um, um público que não está tendo um espaço, talvez, para ser atendido. Afinal de contas, os homens não estão procurando por psicoterapia, ou será que eles estão sofrendo um abandono?